E aí, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, só lembrando, né, um recadinho aqui de início de aula, acessar as atividades, deixar tudo em dia. Se tiver algum tipo de dificuldade, busque entrar em contato com o seu professor, com a sua professora, que nós estamos tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Então, estamos aqui mais uma vez, mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa, aula 38, e nós vamos dar continuidade ao sistema digestório, as etapas, tá? Então, aquela retomada. Nas aulas passadas, nós trabalhamos sobre os órgãos, as estruturas do sistema digestório e nós falamos das etapas, porém, nós não concluímos as etapas, né? É um processo complexo, então a gente viu até a comida, até toda aquele processo chegar no estômago. E nós vamos dar continuidade dali nesta aula, ok? Olha lá então que a gente já viu, que o início da digestão é na boca, com a mastigação, né? Os dentes trituram os alimentos, a deglutição, a língua, né, ajuda a empurrar o alimento, a questão da saliva, que além de umedecer o alimento, nós vimos que nela também tem enzimas. E aí, depois dessa mistura de alimentos já mastigados com a saliva, lembra o que a gente chama de bolo alimentar. Aí a gente já viu que o bolo alimentar passa pela faringe e pela laringe. Lá na laringe, lembram que este é um órgão comum ao sistema respiratório? Então, neste momento, nós temos aqui uma tampinha, né, que é a epiglote. A epiglote, ela fecha, ela é uma válvulazinha, estão lembrados? Que ela vai fechar, evitando que o alimento desça para o canal do ar, para o canal do sistema respiratório, né? E ela vai seguir, então, para o esôfago, tá? O bolo alimentar vai descendo pelo esôfago através de contrações, que são movimentos chamados de peristálticos. Nós já falamos que esses movimentos são involuntários, né? E aí sim, esse bolo alimentar vai chegar lá no nosso estômago. Quando chega no estômago, a gente tem lá a produção do suco gástrico. E aí lá no suco gástrico estão presentes algumas enzimas, né? Um ácido, que é o ácido clorídrico, e vão agir nesse bolo alimentar, que agora não mais será chamado de bolo alimentar. A partir do estômago, nós vamos chamar então de quimo. Estão lembrados? Então, paramos aqui nas aulas passadas, vamos continuar deste ponto, tá? Então, como eu já comentei, né, os objetivos dessa aula são compreender as etapas finais aí desse processo de digestão, né, por que cada uma delas é importante. E vamos começar então com um desafio, com um quiz. Olha só, já sabemos que a digestão tem início na boca. É correto afirmar que o processo é concluído, a opção A, no estômago, a opção B, no intestino delgado, a opção C, no intestino grosso ou a opção D, no fígado? Então essa foi muito fácil, né? Olha só, o processo tem início lá na boca e embora a gente vá concluir, entender todo esse processo nessa aula, você já sabe, porque nós já vimos isso.
O processo digestório ele vai terminar lá no intestino grosso. Então, se você respondeu a letra C, é isso aí, muito bem. Então, o processo vai iniciar, né, o tubo digestório lá na boca, e a gente já sabe o que acontece até chegar no estômago e já sabemos que a conclusão desse processo vai ser no intestino grosso. Mas vamos ver aqui se você realmente entendeu os conteúdos das aulas passadas, praticando um pouquinho através de um exercício. O exercício diz o seguinte: considere os seguintes fenômenos. Fenômeno 1, absorção de alimentos. Fenômeno 2, início da digestão de proteínas. Fenômeno 3, início da digestão das gorduras. E o fenômeno 4, adição de ácido ao suco gástrico. No estômago, quais desses fenômenos ocorrem? Nós temos aqui na opção A, o 1 e o 2. Na opção B, o 1 e o 4. Na opção C, o 2 e o 3. Ou temos ainda a opção D, o 2 e o 4. E aí, pensa bem e eu já volto aqui para a gente fazer a correção.
E então, conseguiu lembrar quais desses fenômenos ocorrem no estômago? Cuidado para não confundir, pois alguns deles ocorrem em outros órgãos do sistema digestório. Então vamos ver se você conseguiu acertar aí. A absorção de alimentos. Os nutrientes dos alimentos não são absorvidos pelo nosso estômago. A gente já viu que é em outro órgão que isso acontece e nessa aula a gente vai entender isso melhor, tá? Mas não é no estômago. Então a gente já podia descartar essa opção 1. O segundo, início da digestão de proteínas. Então lembra que lá na saliva nós temos uma enzima que vai começar a agir no amido, que é um carboidrato, mas não vai começar a agir ainda nas proteínas. Quem vai agir nas proteínas é a pepsina, que na aula passada nós vimos que ela é produzida lá no estômago. Então, esse sim é um fenômeno que acontece no estômago, tá? O terceiro, início da digestão das gorduras. As gorduras vão sofrer a ação da bile, né, produzida pelo fígado, mas não é ainda no estômago que o bolo alimentar, o quimo, recebe a bile, ok? Então não era no estômago. E o quarto aqui, adição de ácido ao suco gástrico, sim. Afinal, o suco gástrico é produzido pelas próprias células das paredes do nosso estômago, tá? Então, os fenômenos que acontecem no estômago eram o 2 e o 4, beleza? Continuando então, a partir do momento que o quimo, aquela mistura, né, de alimentos já mastigados, já umedecidos, agora sob a ação do suco gástrico, da pepsina, quando eles saem ali do estômago e chegam no intestino delgado, tá? A primeira porção ali do intestino delgado é chamado duodeno. E lá no duodeno vai acontecer então a liberação do que nós chamamos de bile. Lembra que nós comentamos que a bile é um líquido esverdeado e ela é um líquido produzido pelo nosso fígado que vai ficar armazenado lá na vesícula biliar. Estão lembrados disso? Então é essa região aqui, tá? Que é o duodeno e aonde vai acontecer, olha só, aqui a vesícula biliar, essa bexiguinha verde, aqui o fígado. Então o fígado produz a bile, ela fica armazenada na vesícula, tá? E aí, ó, essa vesícula se comunica com o intestino. Então é por isso que a bile vai ser lançada aí no duodeno, tá? E aí também vai acontecer, ainda no duodeno, a liberação do suco pancreático e, como o próprio nome já diz, pancreático, lembra pâncreas, não é? Porque é o pâncreas que produz esse suco, tá? E ainda o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. Todas essas secreções, essas substâncias vão ajudar na digestão daquele quimo, ok? A bile é como se fosse um detergente. Por quê? Porque ela vai ajudar a emulsificar as gorduras. O que quer dizer isso, emulsificar gorduras? Quer dizer soltar, deixar as gorduras menores para facilitar o processo da digestão, tá? Então a bile vai agir nos lipídios. Já o suco pancreático, ele vai agir principalmente nas proteínas, em alguns tipos de açúcares, né, carboidratos, e também em proteínas e gorduras, tá? O suco entérico, a mesma coisa, que é produzido, né, lá pelo nosso intestino, ele também vai atuar nos açúcares, nas proteínas. Então, a ideia do nosso organismo é lançar essas secreções para ajudar no processo da digestão. Temos aqui mais um quiz, mais um desafio, vamos ver. O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Então lembram que na primeira aula que nós falamos sobre o tubo digestório, o processo da digestão, a gente viu que o sistema digestório é dividido em tubo digestório e glândulas anexas, né? Destaca-se então, entre as funções do fígado, a produção de uma substância que atua emulsificando, ou seja, soltando, diminuindo as gorduras. Que substância é essa? Se você prestou atenção, tá moleza, porque a gente acabou de falar sobre isso. Seria, na opção A, tripsina, na opção B, pepsina, na opção C, a bile ou a opção D, a amilase?
Então, o líquido que vai emulsificar, agir diretamente nas gorduras, é produzido pelo nosso fígado e esse líquido é a bile. Então, a nossa resposta correta aqui, sim, era a alternativa C. Temos mais um quiz. Se um indivíduo apresentar uma doença que impeça a produção da bile, ou seja, o fígado desta pessoa pare de produzir ou de liberar a bile, essa pessoa passará a ter problemas com a digestão de alternativa A, amido, alternativa B, de proteínas, alternativa C, de açúcares ou a D, das gorduras. Então, nós acabamos de falar no quiz anterior que a bile ela vai atuar sobre os lipídios, ou seja, sobre as gorduras, né? Esse é o foco aí da bile, tá? Esse líquido, ele vai agir sempre nas gorduras. Então, a nossa alternativa correta para este quiz era a letra D. E aí, depois disso, o que acontece? A gente já sabe então que agora, lá no intestino, o quimo recebeu a bile, recebeu o suco pancreático e recebeu o suco entérico. E agora? Agora, no intestino ainda, tá? A gente não vai mais chamar de quimo, nós vamos chamar a partir daqui de quilo, certo? Então, mudou um pouquinho, né, a nomenclatura a partir daí. E o que esse quilo tem? Então, ele apresenta água, nutrientes que ainda precisam ser absorvidos e também compostos, restos não digeridos, tá? Então, olha só essa imagem, nós temos aqui o fígado, a vesícula biliar, aqui o estômago, né? Então, mostrando o quimo produzido aqui dentro, aqui a bile, né, sendo lançada, o suco pancreático produzido pelo pâncreas também sendo lançado, e aqui no próprio intestino o suco entérico também, tá? E agora aqui, então, seguindo pelas curvas do intestino delgado, nós chamamos então de quilo, tá? Mudou só um pouquinho aí a nomenclatura. Agora, ainda nessas curvas do intestino, um processo extremamente importante vai acontecer, que é fundamental, a absorção de nutrientes. Ou seja, lembram que desde lá das aulas que nós falamos sobre nutrição, a gente viu que os nutrientes precisam ser transformados, né? Os alimentos não podem entrar nas células, são muito grandes. Então, a gente precisa transformar os alimentos em compostos menores e mais simples, para que eles entrem nas células. E é justamente isso que vai acontecer no intestino delgado, tá? Os nutrientes vão ser absorvidos. Olha só, a maior parte da absorção ocorre no intestino delgado, nas regiões que a gente chama de jejuno e ilho. Então, lembram que o começo ali do intestino é o duodeno, mas depois ele segue, né, várias curvas denominadas jejuno e ilho, tá? É nesta região que vai acontecer essa absorção de nutrientes. Essas paredes ali do intestino são tão fininhas, mas tão fininhas, que os nutrientes vão passar, vão atravessar essas paredes e vão cair nos capilares sanguíneos, ou seja, nos vasinhos sanguíneos, que aí vão distribuir, vão fazer circular esses nutrientes pelo corpo. Então, essa imagem, esse GIF aqui, é justamente para a gente ver um pouquinho, né, como é que é esse processo. Olha só, aqui todos esses
elementos aqui, né, quadradinhos, triângulos, estão representando os nutrientes, tá? Que vão passando por essas curvas e vão sendo absorvidos, né? Vão atravessando essa fina membrana do intestino e chegando assim lá na corrente sanguínea. Daí é só o sangue levar para todas as partes do nosso corpo que precisam daquele nutriente, tá? Então, não esquece, a absorção acontece no intestino delgado. Olha só como o nosso corpo é perfeito. Lá nas paredes do intestino delgado, nessas curvas, inúmeras curvas que ele apresenta, as células, elas são especiais. Elas são todas assim, nesse esquema, como se fossem uns dedinhos, tá? Umas curvinhas, que a gente chama de vilosidades. Por que isso? Para aumentar a área de contato, aumentar a absorção, para pegar mais nutrientes. Se fosse retinho o intestino, muitos alimentos, muitos nutrientes passariam batido. Como é todo cheio de curvinhas, à medida que aquele quilo vai passando por ali, mais área, né, nessas curvinhas para absorver, para pegar todos esses nutrientes, tá? Então, isso aqui é muito importante. No nosso intestino nós temos vilosidades, elas aumentam a absorção de nutrientes. E depois, aqui temos só um resuminho até essa parte do processo, ó. Então, a bile, né, vai facilitar aí a digestão dos lipídios, que são as gorduras. O suco pancreático vai agir tanto nas gorduras, açúcares e proteínas, tá? O suco entérico também, junto aí com o suco pancreático. E aí, lembrando então que no intestino delgado acontece a absorção de nutrientes, né? Que depois atravessam ali essa fina membrana e através do nosso sangue vão ser distribuídos a todo o corpo. E agora, daqui para frente, o que vai acontecer? Mas antes da gente entender o final aí da digestão, vamos praticar um pouquinho. Temos mais um exercício aqui para você pensar aí e responder. Relacione as estruturas digestórias da coluna da esquerda com as respectivas funções da direita. Então, olha só, nós temos aqui estômago, pâncreas, esôfago, intestino delgado e fígado. E do outro lado, de forma aleatória, nós temos as funções dos órgãos, tá? Então, você vai tentar relacionar. Por exemplo, absorve moléculas de nutrientes. Qual dessas estruturas faz isso? Você vai colocar o número correspondente ali dentro. Produção de suco gástrico. Quem dessas estruturas, desses órgãos faz isso? Então, você analisa, né, e coloca o número dentro do parênteses. Depois, produção de enzimas, entre elas uma que reduz a acidez lá do quimo. A produção da bile e, embora não produza nenhum suco digestivo, é importante pelo movimento peristáltico. Ou seja, temos aqui a descrição e aqui o nome da estrutura, você precisa relacionar. Vamos lá?
Então, conseguiu relacionar aí? Se você ficou na dúvida entre algum deles, não se preocupa, lembrando que você pode assistir novamente as aulas, né? Perguntar, interagir com seus professores, tá? Mas, né, não fica com dúvida, beleza? Errando a gente aprende. Então vamos corrigir. Olha só, absorve moléculas de nutrientes. Nós falamos recentemente sobre isso. Quem faz essa absorção é o intestino delgado, né? Então aqui, no primeiro parênteses, o número 4. Produção de suco gástrico. Onde que o suco gástrico é produzido? No estômago, né? Então, o número 1 no segundo parênteses. Produção de enzimas, entre elas, uma que reduz a acidez do quimo. Lembram que na aula passada nós falamos sobre isso? Quem faz esse trabalho, tá? É o pâncreas, que produz, né, o suco pancreático, tá? O suco pancreático age em gorduras, age nas proteínas, em açúcares, mas também reduz um pouco a acidez do estômago, tá? Então aqui, né, ficaria o número 2. Produção da bile é o nosso fígado, então o número 5 ficaria no nosso quarto parênteses. E último, embora ele não produza nenhum tipo de enzima, mas os movimentos que acontecem nele são movimentos importantes que conduzem o bolo alimentar até o estômago. Estamos falando de quem? Do esôfago, né? Então, no último aqui seria o número 3. Seguindo então, e depois de tudo isso, dessa absorção de nutrientes, né, para o corpo poder distribuir para as células, e agora, o que sobrou? Ali temos compostos não digeridos, né, algumas coisas que nem são mais úteis para o nosso corpo, mas temos também água. E o nosso corpo, como é muito perfeito, uma máquina perfeita, ele não quer ficar desperdiçando aquilo que é útil, ele não quer ficar jogando água fora. Então, lembram o que vai acontecer quando esses resíduos, esse resto que ainda não foi digerido, chega no intestino grosso? Então, ele vai percorrer, né? Olha só, saindo do intestino delgado, chegando no intestino grosso, o que vai acontecer é a solidificação do quilo, né? Então, ele vai solidificar, formando as fezes, tá? E essas fezes vão ficar acumuladas ali no intestino grosso até que a gente vá defecar. A gente sente a necessidade de evacuar, né? E o nosso intestino, ele vai então sinalizar essa necessidade, tá? Então as fezes vão ser formadas e, lembrando também, no intestino grosso, algo muito importante que acontece é a absorção de água. Então o corpo vai reabsorver, vai pegar de novo a água, para não ficar jogando água fora, afinal, para o nosso organismo a água é muito importante, beleza? Os resíduos que sobram, como eu já falei, eles vão se compactar, se solidificar, vão formar as fezes, tá? Vão ficar armazenadas essas fezes, né, ali no próprio intestino grosso, tá? E aí, né, depois com a defecação, a gente elimina elas pelo finalzinho do reto, que é o ânus. Vamos ver se você entendeu, então, qual é a importância do intestino grosso. Descreva, explica aí o que acontece no intestino grosso durante o processo da digestão. O que acontece, o que ele faz?
Então, lembrando que no intestino delgado acontece a formação das fezes, né? A compactação do que a gente chama de quilo, e lembre-se que é super importante essa reabsorção de água e também de alguns minerais que acontecem no intestino grosso, tá? Então, por isso que essa etapa também é importante. Ela é o final do processo, mas não é porque é o final que ela não é importante, né? Pelo contrário, todas as etapas têm a sua devida importância. E aí temos mais uma questão aqui para você pensar e responder. Descreva a sequência correta e ordenada, tá? Então tente lembrar de todos os órgãos, por onde, né? As estruturas aí por onde o alimento vai passando, desde a entrada do organismo, ou seja, o início ainda na boca, o que acontece, descreva o que acontece na boca, tá? Que estruturas atuam, por onde ele vai passando, até chegar na eliminação das fezes. Então tenta lembrar aí de todo o processo das nossas aulas passadas e dessa aula, tá? Se você esquecer alguma parte do processo, não precisa, né, ficar desesperado, é bastante coisa mesmo, mas aí, né, é um sinal que talvez valha a pena você retomar um pouquinho a aula anterior também. Beleza? Vamos lá responder aí?
então? Conseguiu responder essa? É uma questão um pouquinho trabalhosa, né? Mas vamos retomar rapidamente aqui, então, através desse GIF. Olha só, o alimento entra pela boca, né? O tubo digestório, o início é lá na boca, com a mastigação, com a umidificação do alimento, né? Pela saliva e a deglutição. Engoliu, ele vai descer. Lembrando que antes de descer para o esôfago, nós temos lá uma parte bem importante que é a epiglote, que vai se fechar, né, não deixando o alimento descer para o canal do ar. Depois esse alimento vai descer pelo esôfago. E aí então, do esôfago, através daquelas contrações, dos movimentos peristálticos, vai chegar no estômago. Lá no estômago nós temos o suco gástrico, que vai agir. Esse que até então era o bolo alimentar, agora é chamado de quimo. Depois ele vai passar para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, e olha só o que acontece ali. Nós temos a liberação da bile, do suco pancreático e também do próprio suco entérico, produzido ali no intestino. Então, olha só aqui no GIF, né, recebendo a ação do suco ali no estômago. No estômago também tem movimentos peristálticos. Olha só, chegando no duodeno, agora sim o lançamento da bile, do suco pancreático, a ação do suco entérico. E aí, quando vai passando por essas curvas? O intestino delgado, nessa etapa está acontecendo a absorção dos nutrientes, então são várias curvas cheias de vilosidades. Os nutrientes vão sendo absorvidos e vão passando para a corrente sanguínea, para que daí o corpo, né, passe a receber esses nutrientes. E finalmente, quando o quilo agora chega ao intestino grosso, a gente tem a solidificação dele, a formação das fezes e a reabsorção de água. E aí sim, o processo digestivo todo foi concluído, certo? Então é um processo bem complexo, né? Mas que é fundamental para o nosso organismo. Então estamos terminando mais uma aula. Eu agradeço a sua atenção, se cuida, tá? Fica bem e até a próxima aula.